E não é sempre que as pessoas conhecem as regras de convivência. Por isso, o governo federal vai dar aulas para novos moradores de condomínios. O objetivo é garantir uma convivência harmônica entre todas as partes. Verticais ou horizontais, não tem jeito. Todos os condomínios estão sujeitos a regras internas, que precisam serem cumpridas em nome do bom convívio entre os moradores. E quando isso não ocorre, o desentendimento é certo, podendo chegar até a causas judiciais, agressões físicas e verbais. O problema das regras de condomínio, inclusive, já preocupa o governo federal, que pensa em destinar cursos de boas convivências para quem compra ou adquire imóveis através do programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal. O Rangel é experiente na administração de condomínios. Ele lembra que a perturbação do sossego ainda é campeã de reclamações entre os condôminos. O vizinho quer tranquilidade no condomínio dele, mas ainda existem alguns moradores que insistem nas festas após as 22 e isso gera muita reclamação. Ele agora se prepara para administrar um novo condomínio que ainda está em construção, mas já dá uma dica para a boa convivência dos próximos moradores. Nós temos que ter um acordo com todos os moradores, eles têm que saber que existe a regra e que a regra precisa ser cumprida para segurança e para melhor qualidade, né? Bom, vamos conversar com o advogado de direito imobiliário, André Juliano. Olá, André, obrigado pela presença aqui no TJ Goiás. Obrigado, Alex, boa tarde. Bom, nós mostramos aí, né, vários deveres, né, que o condômino tem que cumprir dentro dos condomínios. Mas eles também têm direito, né, André? Tem sim. Tanto deveres como direitos, todo condômino tem que prestar atenção nessas regras. Como disse o síndico da reportagem, o Dilma Rangel, você é pautado por normas internas que elas são reguladas não só pela questão legal, pela Lei 4.591/64 e pelo próprio Código Civil, mas também por normas internas que cada condomínio formula dentro da sua convenção. E isso gera obrigações de direito para cada indivíduo daquele condomínio. Agora, é preciso observar também, né, André, que essas regras internas, elas também não podem estar além da nossa lei maior, da nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal, né? É preciso que o condômino fique de olho também nisso, porque apesar de ser um condomínio fechado, ele faz parte de uma cidade, de um estado, de um país, e tem leis maiores, né? Com certeza, exatamente. É como eu falei, tem a convenção interna, as normativas, porém elas se sujeitam a outras leis superiores, como o próprio Código Civil e a lei específica dos condomínios, que é a 4.591. Então tem que ser pautado dentro de uma legalidade, todas as normas, para que não haja abusos também por parte dessas convenções criada nos condomínios. O que você acha que é preciso para um bom convívio, já que a pessoa, quando vai adquirir um imóvel dentro de um condomínio, seja ele vertical ou horizontal, como nós mostramos, é preciso que ele saiba que lá vai ter normas e precisam ser cumpridas, né? Precisa saber viver em comunidade. Mas como viver bem? Bom, em primeiro lugar, acima dessas questões legais que nós falamos, o que vai sobressair sobre essas normas é o bom senso. É o bom senso da convivência social, que nós temos que ter não só dentro do condomínio, como na escola, como na faculdade, como no trabalho. Então, o problema maior, e isso é uma arte que tem que ser desenvolvida pelo síndico, e não pode ser, por isso que não pode ser escolhido qualquer pessoa para o síndico, é desenvolver, gerenciar esse conflito entre os condôminos. Então, primeira coisa, tem que haver um bom senso, e você tem que ter um conhecimento de regras sociais, onde o direito de um não vai interferir no direito do outro. Nós mostramos aí que a questão da perturbação é o maior problema, né? O barulho, né? O famoso barulho que incomoda o vizinho. Em quais situações, por exemplo, se o vizinho realmente abusar demais, ele pode ser realmente expulso de dentro desse condomínio? Quer dizer, quantas advertências são necessárias até chegar a esse ponto de ter que expulsar o condômino de dentro do condomínio? Alex, a legislação ela não prevê expulsão do proprietário. Ela prevê aplicação de multas. Então, o Código Civil ele é claro no sentido de que, em primeiro lugar, a questão de barulho, os principais conflitos que nós temos hoje nos condomínios é questão de barulho, questão de animais e questão de inadimplência.
A questão do barulho, ela é prevista no Código Civil, onde o condômino ele tem obrigação de utilização da unidade dele que preserve o sossego, preserve a segurança e a salubridade dos demais moradores. Então, ali está previsto. E está previsto ainda o quê? Quais seriam as sanções? A primeira sanção é de até 5 vezes, uma multa de até 5 vezes o valor do condomínio. Reiterando essas questões, essas faltas do condômino, pode chegar até 10 vezes o valor da taxa de condomínio. Fora, sem contar a questão de perdas e danos. E aí vão criando-se essas sanções, onde uma hora ele vai ter que ser obrigado a se adaptar, se adequar a essa normativa, essa questão de barulho. Agora, essa questão do barulho, geralmente ela é convencionada dentro da normativa interna, que geralmente, como por exemplo foi falado na reportagem, questão de festas posteriores às 22 horas. Na verdade, essa questão de 22 horas, ela é uma convenção interna, porém, como eu falei antes, é a questão do bom senso, não é isso que lhe dá o direito também de ouvir um som em alto volume às 14 horas. 14 horas. Então, prevalece aí a questão do bom senso. Tem a norma, mas tem um bom senso, que tem que ser administrado ali por todos. Em quais os casos se pode realmente impetrar uma ação judicial, buscar um remédio jurídico? A questão judicial ela pode ser colocada em várias situações, dependendo de cada caso que acontecer. De forma geral, primeira questão é a questão do barulho. Questão do barulho quando aquele condômino ele não consegue respeitar o sossego alheio. Você pode requerer judicialmente uma sanção contra ele em termos de danos, dependendo da situação. A questão de animais, a questão de animais ela é um problema sério, apesar de não ser previsto legalmente, mas tem que estar previsto a existência ou não de animais dentro do condomínio, tem que estar previsto na convenção. E esses animais, nós já vamos nos reportar para a questão da segurança dos moradores, dependendo do tipo de animal, dependendo do tipo de cão. Então, se for um cão que pode gerar insegurança para os demais moradores, ele pode requerer uma medida cautelar para que até se retire aquele cão de lá. Nessa questão judicial, por exemplo, se inicia aí por um juizado de pequenas causas, como é que funciona isso? Você pode se iniciar pelo juizado, você pode pela própria corte arbitral. Nós temos as cortes arbitrais já apropriada para essas questões de condomínio, para esses conflitos de condomínio, que nós temos aqui em Goiânia, a segunda corte arbitral aqui. Você pode requerer providência diretamente lá, onde vai ter um árbitro que vai conciliar essas questões. Ok, queríamos mais uma vez agradecer a presença do advogado em direito imobiliário André Juliano. André, mais uma vez obrigado pela presença no TJ Goiás. Obrigado, Alex. Boa tarde.